Salve, 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 meus temperados. Meu nome é Rodrigo Azeite. Tô junto com os meus parceiros aí. Se apresentem, por favor. Vai lá, Bruno, vai lá. Fala, galera. Meu nome é Bruno Risso. Estou aí com meus parceiros. Nós vamos estar reagindo a mais um vídeo hoje. Pois é, rapaziada, aqui é o Wes, tá ligado? Criador de conteúdo, falo de moda e é isso, mano. E outras coisas aí. Hoje a gente vai reagir a um vídeo muito duvidoso, mano. Eu tô até com medo do que vai acontecer aqui, tá ligado? Ah, mas vamos ver o que acontece. Estamos invadindo o canal da patroa, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, mas nós somos o coletivo Tô Sabendo, mas é fake. Bom, pra gente começar aí o primeiro vídeo desse projeto aí, a gente vai reagir a um vídeo que é aqui, ó, um médico contra 30 antivacina. O que vocês acham que vai dar hoje, hein? 30 antivacinas? Uhum. Nem sabia que existia isso tudo de antivacina, velho. Tá ficando doido. Bora. Vamos reagir a essa parada então? Bora. É muito fácil para um médico que provavelmente também tem ligação com a indústria farmacêutica, então é muito mais vantajoso para você indicar o remédio do que indicar uma vida saudável. Uma pessoa morrer para 700 mil pessoas se sentirem um pouco mais seguras. Não, sentirem não. Eu fiz 86 churrascos na pandemia e tô vivo. Mas na moral, quem tem amigo pra fazer 86 churrasco, velho? Amigo, dinheiro. Tem que ter muita grana, viu? Pelo comentário desse mano, eu imagino que ele deve ser seguidor da dieta da selva, mano. Porque esses mano parecem ter a mesma vibe. Terraplanista, antivacina e dieta da selva. Tem muitas relações entre vacinas e crianças que desenvolvem autismo. Pais que não vacinam seus filhos são negligentes. Mas o sol, ele é a maior fonte de cura que existe. Algum país do mundo manda tomar sol para tratar alguma doença infecciosa? Não dá pra negar que de longevidade ela entende, né, mano? Tipo assim, ela tem propriedade pra falar do assunto. Uau! O que a gente é contra, pessoas que não querem se vacinar, serem obrigadas a se vacinar. O meu corpo, minhas regras só valem se eu quiser abortar, se eu quiser sair pelada na rua. Ninguém conhece mais o próprio filho do que o pai e a mãe. Nós temos o livre-arbítrio, né? Meu padrasto e minha mãe nunca tomaram uma vacina e são saudáveis, né? Se todo mundo pensa que nem você, nós corremos o risco dessas doenças voltarem e as epidemias que já foram controladas voltarem a acontecer novamente, atingindo principalmente as crianças. Eu sou Renato Kifuri, pediatra, infectologista, e hoje eu estou aqui cercado por 30 pessoas anti-vacina. Só nesse pedacinho aqui eu já fiquei com um pouco de medo, né? Será que ele ficou com medo? Eu já tô com medo por ele. Não sei se ele tá com medo não, mas eu já fiquei. Mentiras contra vacinas matam pessoas. Vamos lá falar sobre esse tema da desinformação e como que isso atinge todos. Desinformação ou enganação? E eu digo ainda, profissionais da saúde eu incluo nesse time de pessoas que às vezes, neste mundo digital especialmente, sofrem influência do que a gente chama da desinformação ou da excesso de informação e acabam muitas vezes sem uma avaliação mais crítica e acabam reproduzindo esse comportamento. O que você tem a dizer com isso? Tá, sobre isso? Das vacinas antigas, eu não nasci naquela época, eu não vivi aquilo, então assim, eu só vim com a consequência e recebi a vacina. Tá. Beleza, tá? Aliás, por isso que você está aqui. Por isso que eu tô aqui, pode ser, não reclamo Não disso. todos, mas muitos dos que estamos aqui nessa sala só estão aqui porque seus pais se vacinaram e vacinaram seus filhos. Sim, né? aí a gente entra nessa questão, a obrigatoriedade, né? Então a gente foi enganado, mas a gente é obrigado. As crianças são obrigadas. As crianças são obrigadas, mas os adultos também foram obrigados. Não. Alguns anos atrás, tudo bem? Na Covid, você está dizendo? Sim, mas não vou ficar falando só disso, não vai ficar muito chato. Não, sim, mas na Covid assim, tinha regulamentos sanitários internacionais. Estou usando as duas realidades, tá? Bom, Bom, a minha realidade hoje, qual que é? É a Covid, foi que eu passei por isso. E foi drasticamente, tá? Sou totalmente contra, mas assim, as antigas, foi o que eu falei, eu vivi sobre isso, posso estar salvo por isso ou posso não estar salvo, tá? Mas como é que eu tô enganando outras pessoas, tá? Pela vivência que eu tenho, pelas situações, tá? Assim como vocês também erram, só que daí entra naquela questão. A gente erra, mas a gente não assume o erro. Aí quando o lado da população erra, aí é culpa da população, entendeu? Então, eu queria entender isso daí. Só a gente que erra, só a gente que é mentiroso, só a gente que engana e vocês são santos, é isso? O lado de vocês, não tô dizendo o senhor, eu tô dizendo o seu lado. Sim, lado a ciência, lado a ciência. da ciência. Nós estamos falando de ciência. Defende, o que nós defendemos é a medicina
ou as recomendações baseadas em evidências, em ciência. Então, para a gente fazer uma recomendação, olha, para diabetes é bom que você tome esse remédio. Para você não ter câncer, é melhor você tomar a vacina do HPV, porque o HPV pode levar ao câncer. Não tem câncer de colo de útero sem infecção pelo HPV. Então, se você não tem infecção pelo HPV, você não vai ter câncer de colo de útero, no caso da mulher. Não fume, porque fumar faz mal para a sua saúde. Você pode ter um enfisema, você pode ter um câncer de pulmão. Tome vacinas, porque o seu risco de desenvolver uma meningite, uma pneumonia, é muito maior do que se você não for vacinado. Nenhuma vacina é 100% garantida. Então, essa conversa de eu tomei a vacina da Covid e tive Covid, ótimo. Da gripe, mesma coisa. Não é 100% eficaz nenhuma das vacinas. Na maioria das vezes, a vacina tem o principal objetivo de prevenir forma grave. Hospitalização e morte, eu estou falando. Então, quando você fala de que vacinas, que essa desinformação, que é o papo de agora, a gente fala que você foi contaminado eventualmente porque você ouviu o discurso anti-vacina, eu nunca tomei vacina e estou aqui, ótimo. Meu vizinho tomou vacina e está lá na UTI porque não adiantou nada, a vacina não protegeu ele. Esses relatos não são a base da ciência. A gente faz estudos comparando. Quantas pessoas se internaram? Tantos. Quantas dessas tomaram vacinas? Quantas não tomaram? Comparo quem toma placebo, uma substância que não é vacina, com vacina. Quanto ela protegeu? Quais são os riscos do medicamento ou da vacina? Quais são os riscos da doença? E a gente vai construindo as recomendações em vacinação baseada nessas evidências. Assim a gente faz. Então, qualquer ruído, qualquer comunicação ou desinformação que a gente, ou infodemia, que é a palavra da moda, né? A epidemia de informação, que nas redes sociais se amplificam com muita facilidade, atinge você. Se eu tô aqui, tô dizendo, esse cara morreu, tomou vacina e morreu. O mais interessante dessa parada é que o que tem de médico no Instagram, médico, tá ligado? Trazendo uns relatos muito nada a ver, tipo assim, pega um caso a cada 1 milhão e transforma aquilo em regra, só pra espalhar desinformação, velho. Tipo, qual que é o sentido do cara em espalhar isso? Tipo assim, o que ele ganha? Ele ganha like, né, velho? Porque quanto mais obscuro é o vídeo, quanto mais chamar atenção aquilo, mais vai ser compartilhado, mais vai ser movimentado. É isso que propaga demais a desinformação, mano. Mas uma parada que é o seguinte, se ele compartilha essa de desinformação que mata as pessoas, são menos pessoas pra ele ganhar like. Entendeu? Que ele acaba... Tá vendo que ele acaba perdendo de qualquer jeito? Faz sentido. Mas não tem como, mano. Rede social é tudo gira em torno de engajamento. Esse aqui tomou vacina? Então, isso traz uma insegurança para a população. Então, essa disseminação desse conhecimento, especialmente, ou dessa falta de conhecimento, ou essa desinformação. E aí vem a grande pedra no nosso sapato, é que muitas vezes oportunistas profissionais da saúde são os veiculadores dessa informação. Então, e atinge pessoas que nem você. Ô, meu, falar pra você, esse carinha de tiara, ele é mó gente boa, mano, ele parece mó gente boa. Eu acho que vai haver respeito entre esses dois aqui. Uau! Mas é o doutor que tá falando. É o doutor que tá dizendo. O doutor que nem eu, sei lá se é que nem eu, melhor que eu, pior que eu. Mas é um doutor como eu, que tá lá vestindo o seu jaleco, dizendo na internet que não tome vacina, isso faz mal, isso vai ser um dano assim como tem também, não, e aí faz o inverso. Ao contrário o médico do que recebendo por fora e indicando o remédio X, indicando a vacina X. Eu insisto nisso, a vacina é muito mais barata do que qualquer remédio. Uau! Se quem tá querendo... sempre que há um discurso anti-vacina na internet, cai, derruba. Se chega alguém pra falar anti-vacina no Instagram... Existe uma legislação pra isso, derruba. Né? A gente aqui tá brigando contra a obrigatoriedade. Então, se você tá achando que há doutores que estão enganando a população no discurso contra a vacina, então por que a gente então não te propõe aqui agora um debate com médicos que são a favor das pessoas terem o livre-arbítrio de se vacinarem ou não e darem seus argumentos contra a vacina. Mas aqui, quem que eles convidaram? O médico e o confuso sobrinho? Não tô entendendo nada que esse cara tá falando direito, velho. O médico aqui, ele trabalha baseado em evidência, então não tem nem como falar nada com ele, velho. Só que o cara tá querendo que chamem alguns médicos que são a favor do livre-arbítrio da pessoa querer se vacinar ou não. Esses médicos aí, velho, tipo assim,
Você não quer vacinar não? Menos um paciente para mim, então. Menos pessoas, menos clientes. A gente pode fazer esse debate, então? Deixa- Eu consigo esses médicos. deixa Vocês eu te- propõem a fazer esse debate? deixa eu te A explicar. gente quer a discussão. A gente tá lutando aqui para que haja discussão. Não há discussão, há imposição de informação. Como é que vocês, que calam as pessoas dissidentes, estão falando que essas poucas pessoas dissidentes estão enganando? Ou seja, elas estão sofrendo censura para tentar impor suas ideias e essas pessoas são as enganadoras, enquanto as que impõem, não, essas têm a verdade absoluta, essas sabem de tudo e essas têm o poder de calar os seus próprios dissidentes de profissão. Deixa eu te falar um pouquinho, senão... As pessoas com quem você Eles tão a batendo quem você palma está se pra quê, referindo como mano? querem impor são organismos internacionais, são sociedades médicas, são organizações como a Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Saúde, CDC dos Estados Unidos, de Londres, de onde você quer que seja. Tá. Aqui norte... Que pode errar. Deixa eu falar. Não, tudo bem. Deixa eu falar. Que pode errar ou não? Então Ou porque ele é de Londres, é dos Estados Unidos, aí não pode errar? Essas pessoas Então, que fazem... Eles estão imunes a erros? Não, elas baseiam em evidências científicas. Mas eles estão imunes a erros ou não? Ninguém está imune a erros. Então... As sociedades, que haja os discussão. profissionais Se de eles são saúde... tão bons, se eles são tão bons, por que você não eles tá estão com medo da discussão? A conversa não está andando. Deixa eu me ouvir um pouquinho. Então, essas pessoas que fazem, que constroem as recomendações de vacinação, elas fazem estudos baseado em evidências científicas e não em achismos. Então, quando você tem um país introduzindo uma vacina no Programa Nacional de Imunizações, passando por um comitê de especialistas, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, e vem uma pessoa qualquer, ou 10, ou 15, um grupo pequeno, que não faz parte de nenhuma dessas organizações, que não tem nenhum crédito e não tem nenhuma, vamos dizer, referência nesses ambientes da ciência, e vem dizer para você, olha, eu acho melhor isso tudo que estão falando é uma grande bobeira. Ou você acredita numa teoria da conspiração que todos estão querendo matar as crianças do planeta, ou os adultos do planeta, ou você acha que não é possível que os programas do mundo inteiro estão colocando vacinas para a população querendo sacrificá-las, querendo ganhar dinheiro. É uma grande conspiração para todo mundo adoecer as pessoas e, consequentemente, matar essas pessoas ou fazê-las doentes para vender um medicamento. Isso é crime contra a saúde pública. O médico tem que estar com a terapia muito em dia para aguentar isso, velho. Uau! Prazer. Muito Rita. prazer. Rita, seja muito bem-vinda. Então, doutor, é o seguinte... o senhor falou de médicos que também são do seu... Demais. Né? São médicos. Sim, são médicos. Ou profissionais da saúde. Isso, profissionais da saúde que nos induziram a acreditar que as vacinas não são eficazes. Contra tudo e contra todos, contra as bases da ciência. Exato. Então, o que poderíamos dizer do presidente da OMS, que não é médico? O que poderíamos dizer do ministro da Saúde do governo hoje, que também não é médico? Quem, o Padilha? Padilha é médico. Que não é médico. É médico. Alexandre médico? Padilha é médico, infectologista. Tá, então eu posso estar enganada. Então eu posso estar enganada. Nossa, a reação dela quando ele, tipo assim, matou o único argumento que ela tinha. Esses médicos que o senhor disse que também são conspiracionistas e que nos induziram a acreditar que a vacina não é eficaz. Que as vacinas, né? Não vamos particularizar uma ou outra. Que as vacinas não são eficazes. Antigamente, os hospitais, eles tinham um método inusitado de cura, que eram os solares, né? Eles colocavam as macas dos pacientes para tomar sol, banho de sol. E durante a Covid, eles negaram isso daí pra gente. Não saia pra rua, não saia de casa, não pegue sol, porque o sol... Mas o sol, ele é a maior fonte de cura que existe. A vitamina D ou o sol, você tá falando? Tudo. 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 E por que foi negado? Por que foi negado pra gente isso daí? Pro Brasil ou pro mundo inteiro? No mundo inteiro. Algum país do mundo manda tomar sol para tratar alguma doença infecciosa, que eu saiba? Não, e por que o sol seria o nosso vilão? Mano, qual que é o sentido? Quem foi que falou que o sol é o maior vilão da Covid? Não lembro de na Covid falarem pra não pegar sol. Tipo assim, não era sobre o sol, o fato de não sair de casa. Alguém já escutou falando assim, não pegue sol? Acho que quem falou essa parada aí pra ela foi um dermatologista e ela tá achando que foi um infectologista. Porque essa mulher aí, ó,
Não, mano, parece que ela nasceu cru de tão branca. Se ela não tiver passar um protetor solar, infelizmente, filho. Não tô dizendo que é vilão. Não, peraí. Não tô dizendo que é vilão, mas é como é a maior fonte de cura que existe. Como tratamento. É a maior fonte de cura que existe. E isso foi negado pra gente, isso daí. Rita, o que eu te falo, geralmente os protocolos baseados em evidências que a gente aplica na população, seja aqui no Brasil, seja no mundo todo, é quando a gente vê resultados e, obviamente, eu vejo benefício daquela terapia. Claro que sol não vai fazer mal para ninguém, não estou dizendo que ninguém para tomar sol, mas você tratar uma doença infecciosa. Obrigada. Obrigado, Rita. Uau! Vamos lá, Luísa. Por que que você acha sobre que... Mentira, sobre você mentiras, falou, né? Mas vocês, não, senhor, vocês da indústria são os maiores mentirosos. Eu não sou porque, da indústria. Assim, mas você faz parte do que defende as parte vacinas. da indústria. Por quê? Na pandemia, o Dr. Coimbra, que criou o protocolo Coimbra, ele foi afastado da posição de médico dele, um médico integrativo incrível, porque ele recomendava a vitamina D. No exame, a vitamina D fala que só pode até 60, se eu não me engano, se eu tiver errado você me corrige, porque acima de 60 gera toxicidade, sendo que altos níveis de vitamina D cura diversas doenças. Olha, esses protocolos na Covid, a gente vivenciou muita coisa que não funcionou. Né? A gente no começo, como não conhecia muito o vírus, testou ivermectina, cloroquina, azitromicina. Nada disso mostrou ser eficaz para tratamento da Covid e nem para prevenção. Mas para quem estava defendendo a vacina e as pessoas que tomaram e deu super certo. Independente da vacina, as pessoas que tomam e dá certo, esses relatos ainda não valem. Vale estudo clínico. Senhor, me desculpa, mas tipo assim, quando se eu tomo o médico uma vacina não tá escrito integrativo no final, como o Larry Ribeiro, que é tão cancelado, o Dr. Baracate, que é tão cancelado, eu não consigo acreditar. Não, porque todos que prega tanto saúde, mas não... O que eu estou dizendo é assim, quando você introduz uma prática médica, um tratamento, uma recomendação para você tratar uma doença, você tem que se basear no que funciona, no que funciona. E por que não na minha experiência, nem na sua. Inteligentes, estudados, fora do país, tal, são tão criticados e são afastados do posto de médico? Porque não estão exercendo a medicina como ela deve ser exercida. E como que a medicina tem que ser exercida? Deixar as pessoas mais doentes? Baseado em evidência científica que faz o melhor para o seu paciente. Não o que ele acha. Não o que eu penso. Então ficar preso dentro de casa sem tomar sol na pandemia era o que dava saúde para as pessoas. O distanciamento ajudou bastante. Não ficar preto. Chegou um momento que você precisava controlar a pandemia e o vírus transmite de pessoa a pessoa. Ficar longe das pessoas parece óbvio que vai diminuir a transmissão. Você também não acredita nisso? Sim, mas baixar a imunidade também diminui a transmissão. Óbvio que ninguém mandou deixar de se alimentar, ninguém mandou deixar de tomar sol, ninguém mandou de deixar de dormir direito. O que a gente recomenda em termos de protocolo de tratamento de qualquer doença, com a Covid não foi diferente, é algo que funcione, algo que a gente garanta para a população que é eficaz e seguro. Para isso os testes são feitos, para isso os registros desses medicamentos são aprovados, para isso na bula do produto está lá escrito o que tanta coisa natural é escondida. As pessoas que pregam coisas naturais são calados, são silenciados. Não, mas uma coisa é pregar coisa natural, outra coisa é ser antivacina. Lu, acho que aí a gente tem que diferenciar. Você pregar coisa natural, você tomar sol, você se alimentar, você ter uma vida saudável, você, obviamente que isso não faz mal para ninguém. Agora, você deixar de se vacinar, nós estamos falando de outra coisa. Para outras vacinas, meningite, coqueluche, tem várias marcas, porque para o Covid, misteriosamente, apareceu 300 marcas diferentes. Aí não parece uma briga corrida. Hoje sobraram 2 ou 3, né? Porque a gente viu que as vacinas que se mostraram mais eficientes da Covid de 2020 para cá, foram aquelas que não tinham tanto risco, que tinham mais benefício. Então, a gente hoje caminha para uma modernização dessas vacinas, porque foi tudo muito recente, né? Foi um desenvolvimento que se buscou muito rápido por conta de uma urgência sanitária. O mundo estava daquele jeito que você bem lembra, alguns anos atrás. E se o mundo hoje está diferente, em termos de Covid-19, 90% desse foi fruto da vacinação. Para produzir vacina, velho, demora tanto que na época da Covid, assim, eu pensei que eles não iam dar conta. Então foi tipo uma corrida mesmo, para ver quem conseguia primeiro, né, velho? Como consegue entender isso? Não. Tipo assim, por que tinha um tanto de marca? Porque cada um pegou um rumo ali para seguir, para acabar com aquilo logo, mas não conseguiu entender isso até hoje. Não, tem gente que é muito ruim de lidar, mano. Tem gente que, tipo assim, não consegue ver 2 mais 2 na frente e fala que é 6. Pais que não vacinam seus filhos são negligentes.
Bom dia. Bom dia, tudo bom, doutor Renato? Tudo em ordem. Prazer, Paulo Veras. Paulo, pais que não vacinam seus filhos são negligentes, você concorda com isso? Ô, doutor Renato, eu não concordo, porque como é que funciona? Nós temos o livre-arbítrio, né? E eu vou explicar pro senhor, eu sou de Goiânia, entendeu? Tenho o pé inchado, chorei largado, tudo bem? Então, assim, meu padrasto e minha mãe nunca tomaram uma vacina e são saudáveis, né? E a gente tem o livre-arbítrio. Por exemplo, eu tenho 2 filhas. Eu não levo minha filha para tomar vacina, por quê? Não quero pegar bactéria. E eu vou falar por que eu não concordo. A terceira dose da Covid, ela não é regular. Ah, mano, é porque é conspiracionista. Mano, mas eu tô reparando um bagulho aqui. Esse negrão aqui de trás, se fosse aqueles programas assim, adivinha quem é o impostor? Tipo assim, quem não é o antivacina, eu diria que era ele, mano. Porque, tipo assim, mano, eu não sei, a cara dele e o outro também, tá de Jordan, tá com Jordan 6, mano. Um negrão assim, sem antivacina, não faz sentido, mano, sei lá. Devolve esse Jordan, devolve. Uau! Aí, de novo. Ele vai tomar outra lapada. Mas o pior é que esse de todos, esse pra mim é o que mais parece realmente ser conspiracionista real, tá ligado? Ele parece que é o raiz mesmo, tá ligado? Olá. Doutor Renato, eu não sou contra pessoas que querem se vacinarem. Inclusive, na Dinamarca, por exemplo, é um país que libera a sua escolha de se vacinar ou não, e tem uma taxa de vacinação muito alta. Lá na Dinamarca, você escolhe se vacinar ou não, e o índice de vacinação é muito alta. Por quê? Porque quem não vacinou foi de ralo. A seleção natural fez o trabalho dela. Pois é, agora aqui também não é obrigado, não. Você vacina se você quiser, só que você também não vai poder viajar, não vai poder fazer as paradas, não vai poder matricular seu menino na escola. Uau! Por exemplo, Hipócrates falava que Hipócrates falava que a epilepsia não era uma doença causada pelos deuses, não era uma doença religiosa, que era uma doença do sistema nervoso. E ele era amedrontado pela igreja e pela ciência da época. Ele teve que provar no século XIX, séculos e séculos depois, que ele estava certo. Como é que você chama? Heron. Galileu Galilei também foi contra... Então, a gripe no passado achavam que era o vírus influenza, chamavam influenza, porque achavam que era influência dos astros, as pessoas ficavam doentes porque os astros mudavam. Depois que foi reconhecido que é um vírus causador da gripe e tudo mais. Essa aí eu não sabia não, mano. Você sabia que o vírus influenza era por causa da influência do astro? Tinha esse nome por causa da influência dos astros? Pior que antigamente, mano, qualquer resfriado era motivo de falar que é bruxaria e não sei o que e queimar a pessoa, mano. Era loucura. Caramba, eu acho que então a Covid devia se chamar bureza, né? Bureza dos sem vergonhas que não quer vacinar. Uau! Então, se você reconhece que a ciência pode errar, por que você impõe que a ciência tem que estar vacinando as pessoas? A ciência muda à medida que a gente vai gerando evidência científica. Isso se baseia, a gente não pode nunca nos distanciarmos disso. A gente faz recomendações ou constrói recomendações de vacinação, de medicamentos, de qualquer coisa, baseado em evidências científicas. Você está completamente correto nesse aspecto. Agora, em relação à obrigatoriedade de vacinas ou você controlar doenças, tem 2 aspectos que eu queria te comentar. Primeiro é a questão individual e a questão coletiva. Você tem algum parente na sua família que tem câncer, ou que esteja tomando um remédio que baixe sua imunidade, ou que tem HIV, ou seja, que tem uma imunidade baixa, ou que seja um bebê, um prematuro. Essas crianças, quando expostas a alguns agentes, que para você, adulto, saudável, jovem, não vai ter nenhum risco, para essas crianças essas doenças podem ser fatais. Uma criança, bebê pequeno, prematuro, ou uma paciente que é transplantado ou que tem câncer, se entra em contato com o vírus da Covid, da gripe, da pneumonia, tem um comportamento da doença muito mais grave. Então, é muito mais do que proteção individual. Nós não estamos falando simplesmente de uma ação individual, é o meu corpo, eu faço o que eu quiser com ele. Nós temos que pensar em saúde coletiva. Vacinação é um ato de cidadania, vacinação é uma estratégia, um pacto coletivo. Quando você vacina muita gente, você previne transmissão de algumas doenças mais, de algumas doenças menos, isso é verdade, mas o pacto coletivo de você controlar a doença não é só sobre você. Ó, tem muitas relações entre vacinas e crianças que desenvolvem autismo. Ai, mano, pelo amor de Deus! Nossa! O ouvido chega a sangrar com um negócio desse, bicho. Eu pausei antes dele terminar a frase, eu não sabia que ele ia falar isso, velho. Muito obrigado, Wes, porque se eu escutasse, acho que mais meio segundo numa atrocidade dessa, acho que eu ia perder... Eu ia perder massa cerebral pelos ouvidos, mano. Na moral, o que passa pela cabeça de uma pessoa achar que vacina tá ligada com autismo, mano?
Fala aí, Bruno, fala seu ponto antes. Não, porque existem várias teorias mesmo sobre o autismo, sabe? Muita gente fala que tem alguns... fala que é questão de vacina, fala também o estilo de vida que a mãe levou na gravidez, entre outras coisas. No meio das deficiências intelectuais, existem várias micro fake news dessa, porque o autismo não é uma deficiência que você consegue descobrir com um exame de sangue, por exemplo. É algo comportamental, né? Wow. O problema desse achismo, né, os pais que não são profissionais da saúde, essas organizações, esses organismos internacionais usam a ciência para se basear para fazer essas recomendações. Mas ciência erra. Ciência erra, claro, por isso que sempre estamos revisitando os calendários. Já colocamos vacina Covid para toda a população. Hoje ela é só para grupos especiais mais vulneráveis. Já colocamos febre amarela só para regiões onde a gente tinha doença mais grave. Hoje a vacinação no país é universal. Tá, e já antes utilizamos paralisia infantil gotinha para controlar a paralisia. Hoje a gente sabe que tem uma vacina melhor. Então a evolução da ciência modifica as recomendações. É isso que eu concordei com e as você. pessoas que morreram por trombose? Essas novo, pessoas não puderam voltar, Ótimo ponto você tocar. As vacinas... Essas pessoas não puderam voltar e não tiveram a oportunidade de falar, errei. Não erramos. E as pessoas que tiveram efeitos colaterais para a vida toda? Isso não é erro. Isso não é erro. Quando você estabelece uma política de vacinação, você tem um balanço de risco e benefício. Isso que se norteia essas recomendações. Se eu tenho uma vacina que pode ter um efeito colateral, 1 em cada 1 milhão tem uma trombose. Vai morrer, é triste, ninguém está discutindo o desfecho trágico de uma morte por vacina. Mas eu estou salvando 700 mil pessoas. Então vale. Então, uma pessoa morrer pode, para 700 mil pessoas, se sentirem um pouco mais seguras. Não, sentirem não. Evitar mortes, evitar hospitalizações, mas evitar sequelas. Só Deus pode falar se essas pessoas morreriam ou não. Estamos falando de ciência. Agora, se a ciência está se sentindo Deus e falando que se essas 700 mil pessoas que se vacinaram morreriam se não tivessem sido vacinadas... Eu usei 700 mil, mas o número não foi feliz. Pô, mas esse cara também, pelo amor de Deus, hein, velho? Tipo assim, mano, ele tá querendo imputar de tudo quanto é jeito de que é necessário morrer, não sei tantos pra tantos ficarem seguros, como se, tipo assim, sacrifiquem eles agora em nome do Covid. Muita gente, de fato, morrem para evitar que outras inúmeras pessoas morram também. Então isso é inevitável também. Porque eu tô falando das... Aquela que morreu de fato não pode. Não, é o acaso. Não é o acaso, meu amigo. A gente tem vacinas, nós temos efeitos colaterais de vacinas que às vezes são graves. Isso é reconhecido, todos nós sabemos. Só que o benefício que a vacina traz é muito superior a esse risco. Existe risco com qualquer remédio que você toma. Existe risco com qualquer vacina que você recebe. Existe risco com qualquer... Você entra da entrada no pronto-socorro doente, existe um risco dos efeitos colaterais da vacina, não é diferente. Agora, a gente só vai colocar uma vacina num programa público, oferecer para a população, quando os benefícios, o número de casos evitados supera e muito o número dos eventos adversos. Mas você não acha que quem tem que reconhecer o risco é o pai, é a mãe, é o indivíduo? É a ciência. Uau! Não, e o cara vai tentar falar de tudo quanto é jeito. Que o médico tirou as informações, que ele inventou isso. Ih, voltou da tiarinha. Não, você vê que os caras não conseguem nem dar oportunidade pra outros, velho. Já foi. Deixa outro ir, pô. Faz ou não? Eu acho também que não. Não acho que seja uma negligência, especialmente pelo que o companheiro acabou falando. O senhor falou que existe... Mas pior que esse é o mais legal, velho. Esse é uma gente boa. Ele sempre respeita... Sai na rua? Por causa disso? Claro que não. Entendeu? Existe risco de você tomar vacina e ter um efeito colateral. Por causa disso, você não vai tomar vacina? Não vou tomar. A chance de você sofrer um ataque de tubarão é maior do que você ganhar na Mega Sena. Você vai deixar de ir na praia? Fiz 86 churrascos na pandemia, não tomei vacina, sou diabético e tô vivo. Peguei 8 vezes a Covid, tô com um atestado das 8. Peraí, calma. Ele pegou Covid 8 vezes, filho. 86 churrascos e ainda é diabético. Entendeu? Você sabe que esses relatos que a gente financeiro, chama... Não, você sabe que esses relatos que a gente chama anedóticos, não porque anedóticos é piada, mas esses relatos que não são baseados em ciência... De duas uma, mano.
de duas uma. Ou esse cara tá muito perto de ir embora, ou na semana que vem ele vai dar testemunho da Lagoinha. Eu tenho uma filha que nunca tomou vacina e não pegou doença. Eu fiz 10 churrascos e não peguei Covid. Eu posso contar mais 30 casos aqui para você de gente que não tomou vacina e morreu, ou que tomou vacina e teve desfecho. A gente tem que morreu casos sem de a tudo. vacina e falaram que foi, né? Tem de tudo. Pessoas que vacinaram e morreram. Então a gente olha para números e olha em ciência. A ciência se baseia em estatística. E não no que eu vivi, eu como pizza e não tive Tudo cachumba. bem. Isso não é ciência. A ciência se faz não com esses relatos. Se é bom. Então, se a gente sabe que existe um número grande de pessoas, que nós 70, 80% das mortes por Covid aconteceram antes da era vacinal, no planeta. E depois o resto que morreu foi pela vacina. Não, entendeu? não. Teve muita gente que morreu pela vacina. Até que tá proibido em vários países. Inclusive no Brasil. Existiram Então, efeitos colaterais graves de vacinas que justificavam foram proibidas. Foram retiradas do mercado, porque hoje existem vacinas mais seguras. E naquele momento, onde a gente tinha vacinas, por exemplo, que a gente chama de vetor viral, que tinha mais risco de trombose, ainda assim, o risco da vacina causar um efeito grave e a morte era muito menor do que o risco da doença. Quando esse risco da doença baixou e o risco da vacina continuou mesmo, mas o risco da doença baixou, a gente fala, opa, essa vacina eu não preciso mais dela. Eu tenho vacinas melhores, eu tenho vacinas mais seguras, então eu vou abandonar esse uso, modificando recomendações de acordo com o momento epidemiológico. Eu tenho muita doença e gente morrendo. Uma vacina que faz um evento raríssimo, eu justifico esse uso. Soca a vacina ruim em todo mundo, vê o que dá e depois faz as contas, fala, agora é melhor, porque eu agora salvo valeu a pena. vidas baseado em evidências a partir do momento Mas morreu muita gente em pouco tempo e entendeu? Pela vacina. Tá? Isso aí tá comprovado. Tem muito desculpe, estudo. mas esse dado não é verdadeiro. É muito verdadeiro. Morreu muito mais gente pela Covid do que pela vacina. O risco de trombose... Particularmente, eu não nós estamos falando de Covid, especialmente, né? Agora entrou no assunto. Mas, assim, desculpa, até assim, particularmente. Tem muito estudo que comprova. Não, esse dado não é verdadeiro. Eu, particularmente, acredito nisso. Irmão, não é a sua particularidade. É a porcaria do estudo que tá em xeque. Eles não entendem, né, mano, que a ciência é baseada em fatos, baseada em estatística. Olá, como é que você chama? Sou o Jeff Castilho, prazer, Jeff, tudo bem? Deixa eu ligar aqui, Jeff, vamos lá, temos pouco tempo. Então, eu sou totalmente contra obrigatoriedade, porque acho que é um direito do paciente, tanto é que existe uma cartilha do direito do paciente que visa lá. Não é obrigatório. E no Código Civil também, a mesma coisa, não é obrigatório. Isso aí a pessoa tem o direito de querer ou não, tanto para ela quanto para os filhos também. A única vacina que eu sou assim totalmente a favor são aquelas 2, 3 primeiras que quando a gente é bem criancinha. Do resto eu não sou a favor. Eu sou transplantado renal. E na clínica que eu fazia diálise, na época eu fiz diálise, hemodiálise. E me foi avisado, falou, olha, não tome a vacina de resfriado, se você tomar vai te fazer mal. E eu de burro, acabei tomando teimosia, quase que eu morri na vacina. Não, o que eu vejo, a minha visão. Eu acho que esqueceram de avisar pra ele que pra ele fazer o transplante de rim, ele tem que tomar um remédio chamado imunossupressor, que abaixa a imunidade dele. Basicamente, a vacina de gripe, ela te aplica ali o vírus pro seu corpo ficar mais resistente. Mas se você já tem a imunidade baixa, não faz sentido nenhum você tomar uma parada dessa, mano. É literalmente pedir pra morrer, mano. Não, o incrível é isso, porque... É tipo assim, não. Se os médicos e a ciência diz tome a vacina, ele não quer tomar. Se diz não tome, ele vai e resolve tomar, velho. Qual que é o sentido disso, velho? Pessoas anti-vacina são egoístas. Olá. Olá, tudo bom? Deixa eu ligar o nosso tempo. Eu me chamo Luísa. Luísa, você não acha que pessoas anti-vacina são egoístas? Por que seria egoísta? Se eu tomar a vacina, eu deixo de transmitir pra alguém? Muitas das doenças, sim. Então, muitas das, não todas, mas muitas. O meu corpo, minhas regras só valem se eu quiser abortar, se eu quiser sair pelada na rua. Ah, não! Não! Pra mim já deu, rapaziada. Forte abraço. Eu vou ter que ir ali depois dessa. Não existe isso, mano. De onde é que ela tirou esse bagulho? É porque ela tá querendo colocar... Mano, ela já tá querendo colocar esquerda versus direita. E demorou na real, ó. Porque 30 minutos de vídeo pra alguém tocar nisso. E tipo assim, ela tá querendo basicamente comparar o meu fone de ouvido com o óculos. Tá ligado? Tipo assim,
Por que eu vou usar um fone de ouvido se eu posso usar um óculos pra enxergar melhor? Wow. Eu tomei a vacina hoje, amanhã eu tive um AVC. Foi a vacina ou não foi a vacina que me deu esse AVC? Não, deixa eu só contar como é que funciona. Então nós temos que notificar sempre, isso o mundo inteiro faz, a vigilância do que acontece pós-vacinação. A indústria não indica uma vida saudável para a cura da diabetes. Ela indica metformina. Não fala hábitos saudáveis para evitar um câncer ou até curar. É a quimioterapia, é remédios caros, tudo que envolve dinheiro. Aí você tem um pouco de razão. Os governos precisam priorizar a atenção básica. Precisam fazer mais ações preventivas e aí entra a vacina. Sai muito mais barato. Eles não ensinam sobre saúde. Aí a pessoa come pão todo dia, a pessoa come açúcar todo dia, aí morre, aí fala, foi porque não tomou vacina. Não, foi porque acabou com a saúde. Caraca, rapaziada, tá proibido comer pão. Tá proibido comer pão, rapaziada. A partir de hoje, todo dia de manhã... é água com limão e correr igual o negão do TikTok. Só. Proibido comer pão. Não, tá falando, Zé, porque no caso de um diabético, entendeu? Não adianta nada ele tomar remédio, mas se ele continuar comendo o pão, entendeu? Não, Bruno, eu tenho que explicar meme pra você, é sacanagem. Uau. Bom, mas só nesse pedacinho aqui a gente já conseguiu ver que a galera vem com um monte de ideia que, tipo, simplesmente não existe só pra ganhar like, velho. Tipo assim, qual foi o intuito de 30 pessoas anti-vacina sair de casa pra discutir de frente às câmeras? Mano, a gente sabe como que funcionam esses programas do YouTube, né? Muitos são atores, igual aquele que ficava aparecendo em vários programas, como que chamava? Eu esqueci, um que ficou famoso, que ele ficou aparecendo em vários desses episódios, que tinha o cabelão. Por exemplo, esses negros com certeza são atores, tá ligado? Eu tenho certeza que eles não são anti-vacina, mas talvez aquele cara que é estereotipado, apesar que ele também apresentou argumentos. Mas enfim, mano, no fim das contas é isso. Se essas pessoas realmente acreditam no que elas estão falando, é uma pena pra elas, tá ligado? E pra quem convive com elas, pra quem é da família delas, convive com elas diariamente, porque acaba também sofrendo consequências das ações delas, tá ligado? O problema não é a pessoa acreditar também, né, velho? O problema é ela ficar propagando coisas que não tem nenhuma evidência, né? Por exemplo, falar que não precisa tomar vacina não, só você tomar 2 horas de sol por dia que você não vai pegar Covid. Isso que é foda. O pessoal não tem noção nenhuma do que eles estão falando, mas é típico desse pessoal que acredita na Terra plana, que são antivacinas, que eles criam uma paranoia na cabeça deles, velho. Parece que eles vivem dentro de uma bolha, né? E eles acreditam naquilo até a morte. Nada que esse médico vai falar ali vai mudar a opinião deles. Mas é que esse tipo de vídeo é interessante, porque essas pessoas que realmente acreditam nessas ideologias cegamente, nada que o médico falar vai mudar a opinião. Porém, esse tipo de vídeo a gente sabe que também tem o intuito de entretenimento e também tem o intuito de monetizar e gerar visualizações, até porque é bem apelativo. Tipo assim, essa disputa, esse conflito desse grupo de pessoas. Mas o vídeo chega em bastante pessoas, teve 600 mil visualizações esse vídeo, foi postado mês passado. E então muitas pessoas acabam vendo e ouvindo os argumentos do médico que são assim irrefutáveis. Muita gente acaba tendo acesso a esse conhecimento sobre vacina, sobre vacinação, através desse vídeo. E acredito sim que os argumentos dele pode mudar a opinião de muitas pessoas que talvez tenham uma crença ali, mas por uma falta de conhecimento e não por uma crença doentia, tá ligado? Uma crença cega. No nosso caso, a gente assistiria para ver os argumentos do médico, né? Mas uma pessoa que tá ali naquele será que é isso? Será que não? Que tá em cima do muro. Ela pode assistir e mudar a opinião, de fato. Mas esses 30 aí, o que você acha, Azeite? Pra ser sincero, concordo muito com o que vocês falaram, né? A galera tá ali pra caçar like, mano. Muitas vezes pode ser contratado, pode não. Não sei, mas que é muito tendencioso é. E pra quem fica na dúvida, parece que gera mais dúvidas ainda. E qualquer dúvida, qualquer coisa que não for um sim, certeza, é uma dúvida e vai gerar mais pro não, tá ligado? Então vai tender com que as pessoas não tomem a vacina porque escuta, se o cara fez 86 churrasco e ainda tá vivo, eu posso dar um rolê, saca? De duas uma, você não tem grana pra fazer 86 churrasco e outra, você pode não voltar. E você vê que são pessoas extremistas, né, cara? Pessoas extremistas que estão ali no meio desses 30, igual o cara
Ele fez 86 churrascos, velho. Então, assim, ele tava nem aí mesmo, que ele quer mostrar pra todos que ele fez 86 churrascos na pandemia e tá vivo. E é isso, mano. Não sejam antivacina, tá ligado? Não sejam antivacina. Tomem as vacinas. Não é só a saúde de vocês que tá em jogo e também de todo mundo que convive com vocês. É isso, rapaziada. Esse foi o primeiro episódio do Tô Sabendo, Mas É Fake. O Wes, Bruno e eu acabamos de reagir um médico contra 30 antivacinas. Você já recebeu algum conteúdo que você sabe que é fake e deu boas risadas com isso? Manda pra gente aqui que a gente vai reagir com vocês também. E aí, se inscreve no canal e até o próximo episódio.